Você faria uma cirurgia sem exames prévios? É natural que as pessoas tão logo tomem conhecimento do poderoso sistema de planejamento patrimonial, que inclui a holding familiar, queiram primeiro saber quanto ela vai custar. Mesmo sabendo que a holding custa muito mais barato do que os altíssimos custos do inventário, saber logo o preço pode ser algo fundamental para algumas pessoas. Mas é importante que o profissional de holding familiar primeiro conheça as realidades e possibilidades para a determinação desse preço. E justamente isso pode trazer uma grande vantagem para o cliente, que inclusive pode descobrir diversos cenários de isenções tributárias dentro da própria holding. É o caso, por exemplo, de uma família que ganha anualmente R$50 mil em rendas decorrentes de uma locação de imóveis, por exemplo. Os pais, em cujos nomes constam os imóveis, pagam 27,5% ao imposto de renda sobre este valor, ou seja, R$13.750. Restando então uma renda líquida de R$36.250. Caso estes imóveis estejam dentro de uma holding familiar, ao invés de 27,5%, o imposto devido é de 11,5%, restando uma receita líquida de R$ 44.335, ou seja, uma economia tributária de R$ 8.085. Assim, antes de saber quanto vai custar a holding, é preciso que a dinâmica familiar e a estrutura patrimonial sejam diagnosticadas, coisa que ocorre na sessão de viabilidade. É uma sessão online de até 2 horas, coordenada por mim, utilizando uma plataforma virtual. Nesta reunião, você ainda não precisará me disponibilizar nenhuma documentação, mas eu necessitarei de informações sobre a situação patrimonial da família, bem como a dinâmica familiar em termos de relacionamentos. Assim, é muito importante que você tenha em mãos os valores do patrimônio constantes na declaração do imposto de renda e valores de mercado, neste caso, uma estimativa apenas. Informar se há bens locados ou diferenciados, quantos, quais, valores de locação, se são ou não declarados, se há testamento, seguro de vida, previdência privada, doações para herdeiros ou familiar, se recebeu algum bem doado, se há algum acordo ou similar na família. Informar também se há bens anunciados para venda ou que pretenda vender nos próximos 12 meses. Informar ainda se os impostos estão em dia. E, em se tratando de empresa familiar, informar quantas, quais, regime tributário, acordo de sócios ou similar. Informar, obviamente, se há algum processo administrativo ou judicial em andamento, etc. Essas informações são necessárias por quê? Porque elas permitirão uma avaliação mais precisa dos tipos de modelos mais adequados à sua realidade patrimonial e familiar. Também é recomendável já se ter uma ideia de como o patrimônio será organizado na holding. E isso vai obedecer à vontade da família. Se ainda não tiver organizado, ou seja, quem ficará com o que após o falecimento dos pais, é prudente fazer isso de forma a tornar mais produtiva a sessão de viabilidade. Quanto mais rica for a quantidade e a qualidade dessas informações, mais rápida e mais produtiva será a reunião em que ocorrerá a sessão de viabilidade. Ainda no final da sessão, você receberá uma devolutiva na qual será informado se o seu caso é ou não de holding. Caso não seja, você receberá instruções alternativas à holding sobre como proceder em relação ao seu patrimônio. Caberá a você decidir se deseja contratar nosso escritório para essas alternativas ou não. E em ambos os casos, a sessão de viabilidade se encerra naquela reunião. Já se for o caso de holding, você será apresentado a uma proposta de contratação da etapa seguinte, que possui um valor diferenciado e consiste na elaboração de um croquis estrutural, feito com base na documentação que, então, você precisará fornecer. Neste croquis constarão as melhores opções de holding, referindo-se aos modelos de empresas que são aplicáveis ao caso e para que você decida o que melhor atende à sua realidade. Portanto, é muito importante que na sessão de viabilidade estejam presentes as pessoas da família que você julgar necessárias para esta importante tomada de decisão. Lembre-se que com a sessão de viabilidade você já deu um importante primeiro passo para se livrar do horror do inventário. Os passos seguintes são igualmente simples nesta jornada em prol da sua holding familiar.
A holding familiar, lembrando que é aquela empresa destinada exclusivamente à guarda e proteção do acervo patrimonial da família, que faz parte de um sistema que garante uma sucessão eficaz nos moldes desejados pelos patriarcas, com a consequente dispensa do inventário. Clique no link da descrição desse vídeo e saiba mais. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?